paz do Senhor a todos. Nós vamos iniciar a quarta lição do segundo trimestre. O tema é Vencendo os Obstáculos. Texto do dia. Para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Josué capítulo 4, versículo 24. Síntese. Em Jesus Cristo já somos mais do que vencedores. Vamos ler aqui o texto bíblico base dessa lição de hoje. Em Josué capítulo 3, 5 ao 6 e do 14 ao 17, que diz assim: E ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca do concerto do Senhor, vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e segui-a. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir. Porquanto por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: Levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. Versículo 14. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas, para passar o Jordão. Versículo 15. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da sega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado. Faltavam de todo e separaram-se, então passou o povo de fronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão. E todo o Israel passou em seco até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Então, nessa história, retrata a passagem do povo para a Terra Prometida. O povo havia se preparado para entrar na Terra Prometida, porém surgiu um obstáculo, que era o rio à frente deles, o Rio Jordão. Às vezes, isso acontece na nossa vida. E até pensamos em parar, né, quando surge um obstáculo. Mas nada foge do controle de Deus. Às vezes é a vontade permissiva do Senhor. O que me leva a perguntar: por que que o mal nos atinge? Né? Muitas vezes os obstáculos aparecem nas nossas vidas e a gente se pergunta por quê. Quais são as formas que o mal nos atinge? Por 4 motivos. O primeiro, por consequência do pecado ou dos nossos atos, porque deve haver a justiça de Deus. Então nós respondemos pelos nossos atos. Então o pecado e os maus atos têm consequência. Então o mal às vezes pode nos atingir por meio disso. O segundo é para nos fortalecer ou para nos ensinar. É a vontade permissiva de Deus. Às vezes Deus permite que nós passemos por situações para que aquilo possa nos ensinar e assim adquirirmos mais força e experiência. O quarto é por ação do inimigo. Às vezes o inimigo tenta nos atingir por vontade própria. E o terceiro e quarto são os meios naturais e a ação do inimigo. Por exemplo, numa cidade está havendo uma enchente, né? E a sua casa é atingida. Então foi um meio ambiental, um meio natural, que acabou
atingindo a sua casa. Então, essas são as 4 formas que o mal pode nos atingir. E o Jordão foi um obstáculo natural, mas vimos que a arca, que é a presença do Senhor, ia diante do povo, e eles atravessaram. Com a presença de Deus, nós vencemos os obstáculos, né? Então, a arca representava a presença do Senhor no meio do povo. E o rio Jordão surgiu como um obstáculo. Porém, o povo estava com a presença de Deus. Então, nós já vimos, primeiramente aqui, que a presença do Senhor nos conduz ao caminho certo. Primeiro tópico aqui da lição. Atravessando o Jordão, um dia marcante para o povo. O dia 10 de Abibe era um dia magnífico para os israelitas, pois foi nesse dia que Deus anunciou que seria comemorada a Páscoa. O dia da saída, Êxodos, do Egito. Agora, no mesmo dia, 40 anos após o Êxodo, o Senhor promoveu a entrada, Êxodos, do povo em Canaã. Deus valoriza os detalhes. Toda a natureza, obra de suas mãos, é uma prova cabal desta verdade. Assim, em qualquer dia poderia ter havido o Êxodos e o Êxodos, mas ele quis que fosse esses atos da libertação do povo e da entrada na terra prometida. Nós vemos aí um período de transição. Que acontecessem na Páscoa, porque tal acontecimento apontava para o Calvário, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo durante a Páscoa. Outro detalhe interessante é que Deus criou as circunstâncias políticas no mundo para que a vinda do seu Filho unigênito fosse o marco para o estabelecimento de um novo calendário, dividido em antes de Cristo e depois de Cristo, fazendo relembrar o episódio de Êxodo, capítulo 12, versículo 1 ao 3. O Altíssimo achou por bem que toda a humanidade, nas gerações seguintes, se lembrasse de que um dia Deus se fez homem, morreu numa cruz na Páscoa e mudou a história da humanidade para sempre. Então, nesse primeiro tópico aqui, nós vemos que Deus faz tudo no tempo perfeito. Tudo deve estar associado com a salvação. Toda a história de Israel aponta para o Calvário e aponta para Jesus, né? Nós vemos isso aqui quando Deus fez no período de transição entre Páscoa e entrada na Terra Prometida. E também nós vimos que Deus fez com um propósito. Todas as suas ações têm um propósito, que mudaram e repercutiram no mundo até os dias de hoje. Então, até os dias de hoje, quando vamos falar em fatos históricos, nós citamos antes e depois de Cristo. Isto foi um marco que Deus quis deixar para a humanidade. Tópico 2. A Arca do Concerto aponta o caminho a seguir. Durante 40 anos, Deus guiou seu povo por intermédio de uma nuvem ou coluna de fogo. Agora, porém, os hebreus seriam guiados pela Arca do Concerto, que era levada pelos sacerdotes levitas. Isso está escrito em Josué 3:3. Mas somente em 3 oportunidades ela foi conduzida pelos sacerdotes. Neste episódio, ao circundarem Jericó e quando a levaram para o interior do templo de Salomão. Outro aspecto interessante é que a arca sempre seguia no meio do acampamento. Mas agora ela estaria de frente a quase 1 quilômetro de distância. Tal mudança tinha a ver com as novas circunstâncias. Os hebreus não seriam mais peregrinos, teriam sua terra, habitariam não mais em tendas, porém em casas. A arca que representava a presença de Deus deveria guiar daqui para frente suas mentes e corações. Então, a Arca do Concerto, o que nós aprendemos com isso? Que por muito tempo ela foi habitação, quando os hebreus ainda eram peregrinos. Então, quando os hebreus ainda peregrinavam pelo deserto, a arca ficava em habitações. Mas no momento certo, quando foi preciso, a arca se tornou direção. Então, quando o povo era peregrino, a arca do Senhor, a Arca do Concerto, habitava no meio. Mas quando eles precisaram sair para a Terra Prometida, nesse momento a Arca do Concerto se tornou direção para eles.
Então, nós precisamos fazer isso na nossa vida, na minha e na sua vida. A presença do Senhor deve habitar com você. E se for preciso, no momento certo, a presença de Deus vai ser a sua direção. Terceiro, a providência mais importante para a conquista da terra prometida. De todas as ordens que Josué passou ao povo, a mais significante foi: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós, diz em Josué 3:5. Ele deixou claro que não seria possível apresentar-se à peleja sem as vestes da santidade, pois Deus é santo, 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 como diz em Isaías 6:3. Essa é uma das características que mais demonstraram a essência do caráter divino. As Escrituras Sagradas nos exortam: sede santos, porque eu sou santo. Em 1 Pedro 1,16 relata isso. O povo de Israel, assim como a igreja, foi chamado para a santidade, que significa separação. Para que a entrada na terra prometida ocorresse, os guerreiros precisavam estar santificados. Então, primeiramente, vemos nesse tópico que para toda vitória deve haver uma preparação. Como diz em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Sem santificação ninguém verá a Deus. Então, para que você peça ao Senhor uma vitória, uma providência, em tudo na sua vida deve haver um preparo. E desde já, ele diz que nós somos um povo separado. Então, você precisa se separar, se santificar, para que haja providência e vitória na sua vida. Pense, vale a pena viver uma vida com alto padrão de santidade, mesmo quando isso apresenta ser irracional, ilógico ou ultrapassado? Ponto importante: viver em santidade e fazer a vontade de Deus sempre é a melhor decisão, para que seu povo, sob quaisquer circunstâncias, pois o Senhor jamais se equivoca. Então lembre-se sempre disso: Deus nunca se engana, Deus nunca se equivoca. É preciso santificação e separação para agradar ao Senhor. Segundo tópico: as dificuldades no caminho da bênção. A prova, o Jordão transbordava. Atravessar o Mar Vermelho rumo ao Sinai para não morrer pelas mãos de Faraó era uma coisa, mas passar o Jordão para entrar numa guerra sangrenta contra dezenas de cidades e estados fortificadas há séculos, como era o caso de Jericó, cuja muralha, de acordo com estudos arqueológicos, estava intacta há 800 anos, exigia muito mais fé e coragem do que mesmo prosseguir, né? Eles precisavam muito mais de fé e coragem. Todavia, além dos grandes embates que os aguardavam, havia um obstáculo humanamente intransponível: o Rio Jordão. Era impossível a travessia de pessoas e animais na época da cheia. Somente a fé no Deus Todo-Poderoso faria possível tal façanha. Então, quem nunca, precisou passar uma prova na sua vida? Então, a palavra mais importante que nós vemos aqui, nessa lição sobre a prova, o Rio Jordão transbordando, era a fé. Eles precisavam de muita fé e coragem. Quando Deus chamou Josué, lá em Josué capítulo 1, versículo 9, ele disse: seja forte e corajoso. Se Deus te deu uma palavra, você precisa se apegar a ela, confiar nela e ter fé. Então, Deus não falou o resultado para ele. Ele só falou: você tinha que ter fé, tenha fé e seja corajoso. Então, se ele prometeu algo a você, tenha fé e seja corajoso, como diz em Josué capítulo 1, versículo 9. Então, há um período aqui que nós vemos de manifestações dos milagres de Deus: o Mar Vermelho, a muralha de Jericó e o Rio Jordão. Aos olhos humanos parece impossível, né? Como que diante do Mar Vermelho o povo ia ser salvo, né? Mas isso aconteceu. Então ele só precisava ter fé e seguir a ordenança de Deus. Muitas vezes nós não vamos saber o resultado daquilo que pedimos e esperamos, mas a única coisa que Deus quer que você tenha é fé e coragem.
A bênção, tempo da ceifa. Os israelitas chegariam a Canaã no tempo da bênção, pois naqueles dias estavam sendo colhidos abundantes frutos. Deus já tinha preparado uma farta colheita, tendo em vista que os hebreus comeriam dela. O Senhor surpreende o seu povo com frequência, pois enquanto os israelitas se preparavam para atravessar o Jordão, Deus do outro lado aprontava um faustoso banquete de boas-vindas para seus filhos, certamente com os mais excelentes frutos da terra de Canaã. Está escrito que o Senhor ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe e dê ao bom perante sua face. Em Eclesiastes 2:26. O Altíssimo, como um pai amoroso, tinha-lhes prescrito inclusive os alimentos que poderiam ou não ser ingeridos. Canaã tinha praticamente de tudo, mas o povo de Deus deveria se abster de alguns tipos de comida, pois nem tudo que apresenta um bom sabor é uma boa aparência, é saudável. Deus aprovou seu povo no deserto, para que fosse digno de experimentar das finas iguarias da terra prometida, sem dúvida a dieta deles. Doravante, seria muito melhor do que aquela disponibilizada de graça pelos egípcios. Sabemos que há um tempo para todas as coisas. Com esse motivo, o cristão deve esperar com paciência no Senhor, como diz em Salmos 40, versículo 1. Então, nós vemos que há um tempo para tudo e que a bênção chega melhor do que você pensa. Quando os hebreus eram escravos, eles tinham uma alimentação no Egito de graça, né? Não era. Era segundo o seu trabalho, escravo, mas eles tinham uma alimentação. Porém, eles queriam uma terra, eles queriam liberdade, e assim Deus proveu com a sua promessa da terra prometida e deu muito melhor do que eles pensavam. Né? A terra de Canaã manava leite e mel. Então era uma terra muito melhor do que eles imaginavam. Então nós vemos que a bênção do Senhor chega melhor do que a gente pensa. Né? Deus faz o melhor para nós, prepara o melhor para nós. Então Deus deu uma terra abundante e saudável. Né? Deus vai fazer sempre o que é bom para você. Ele deu ao povo uma alimentação principalmente boa e saudável. Né? Talvez lá quando eles eram escravos do Egito, eles não tivessem algo que era tão bom para a sua saúde e não tão perfeito como o que Deus preparou para eles, né? Então Deus está dizendo aqui, finalizando o tópico 2, sabemos que há um tempo para todas as coisas. Por esse motivo, o cristão deve esperar com paciência no Senhor. Então não adianta nós ficarmos atribulados e ansiosos, porque o Senhor prometeu, Ele vai fazer no tempo dEle, mas nós precisamos ter paciência. Terceiro, o milagre da travessia do Jordão. Quando os pés dos sacerdotes que levavam a arca tocaram as águas do rio, Deus começou a realizar o milagre, como está em Josué 3,15. Mas não como na travessia do Mar Vermelho, em que foi aberto um caminho no mar, tendo as águas se ajuntado de um lado e do outro, como diz em Êxodo 15:8, fazendo-se 2 muros. O Altíssimo, nesse caso, criou uma enorme represa no curso do Jordão, interrompendo o curso da água. Quando o leito do rio ficou seco, o povo passou. Isso faz lembrar a providência de Deus em remover obstáculos. Há situações em que Ele intervém abruptamente, como no milagre do Mar Vermelho. Noutros momentos, porém, como aqui, o Senhor age com mais vagar. Então, primeiramente, nós vemos que quando eles tocaram os pés no rio, Deus começou a realizar o milagre. O que isso me faz lembrar? Que onde a planta do teu pé tocar, deve ser abençoado. Deve haver a presença do Senhor. E outro tópico que ele fala aqui é que às vezes Deus resolve para você. Às vezes Ele abre o mar para você passar. E às vezes Deus só vai remover o obstáculo para você seguir, né? Então no Mar Vermelho, Deus abriu o mar e o povo passou. Mas no Rio Jordão, Deus fez uma represa para que o povo passasse. Então Deus não vai agir igual todas as vezes, né? Pense, por que Deus varia na realização de milagres? Ponto importante.
O Todo-Poderoso trata seus filhos com as peculiaridades que lhes são inerentes. Ele é soberano e não segue nenhum padrão humano. Então, não é como eu quero, não é como você quer. Não é no nosso padrão humano, é no padrão de Deus. Deus faz a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Terceiro, um evento para não esquecer. O memorial de Deus. Deus falou a Josué, em Josué capítulo 4, versículo 1, para que chamasse um homem de cada tribo, a fim de que tomassem uma pedra do leito do rio e erigisse um memorial em Gilgal, como diz em Josué capítulo 4, do 2 ao 5. Para que no futuro, quando os filhos dos hebreus perguntassem o que significava aquelas pedras, eles lhe narrassem a história da travessia do Jordão para a glória de Deus. O lugar da impossibilidade na vida do crente é o lugar da vitória. Por isso, Deus mandou que tomassem as pedras no meio do Jordão. Interessante como na vida de cada cristão, Deus faz grandes milagres com livramentos extraordinários e de forma pontual. Nesses casos, devem ser erigidos memoriais, cultos em ação de graças, testemunhos na igreja, dentre outros. É como nós, os cristãos, fazem quando recebem uma vitória. Eles prestam culto de ação de graças e testemunhos nas igrejas. Então, lembre-se de ser grato a Deus. Testemunhe para que haja edificação na vida do seu próximo, né? E para glorificar ao nome do Senhor. Então, quando você recebe uma vitória e testemunha, você está fortificando a fé do seu irmão. E isso é necessário e também para que haja glorificação do nome do Senhor. 2. O memorial de Josué. Josué, por seu turno, também decidiu levantar outro memorial, sendo que esse ficaria dentro do leito do rio, no local onde os sacerdotes seguravam a arca do concerto. Tempos depois, não se sabe quando, por ocasião do registro do episódio, aquelas pedras ainda resistiam à correnteza do rio. Havia naquele lugar, na verdade, um lajedo com pedras soltas que somente Deus conhecia, pois as águas do Jordão estavam barrentas. Aqueles 2 montes de pedras testemunhavam que as 12 tribos estavam unidas e entrariam em Canaã juntas em um mesmo ideal. Terceiro, o propósito dos memoriais. Vemos nas Escrituras diversas menções sobre as ocasiões especiais em que o povo levantou memoriais de pedras, como, por exemplo, em casos de votos ou alianças, homenagens a pessoas ou tribos e mesmo em acontecimentos sobrenaturais, como nesse episódio. A arqueologia confirma tal costume, tendo sido descobertos diversos monumentos com essas características nas terras bíblicas. Josué explicou que as gerações futuras, por meio de memoriais, deveriam saber o que Deus fez no passado, ou seja, eles foram erguidos para a glória de Deus, nunca para do homem, mas sempre para nos alegrarmos com os homens a quem Deus usa. Depois de mencionar que o Senhor abriria o Mar Vermelho, era o mesmo que deu passagem ao Jordão. Josué também mostra que os monumentos serviriam para que os povos da terra conhecessem a mão do Senhor. Então, esses monumentos foram erguidos para quê? Qual o propósito? Para que outras gerações soubessem do que Deus fez. Então, vai uma pergunta para você. Você lembra de tudo que Deus fez na sua vida? Você lembra de tudo que Deus já fez? Quantos livramentos você teve em toda a sua vida? Quantas curas? Quantos socorros, né? Então, lembre-se disso nesse momento. É para isso que erguem-se monumentos. É para isso que nós glorificamos, testemunhamos e levantamos culto em ação de graças ao Senhor, para que as gerações seguintes saibam do que Deus fez. Então, para que outros também conheçam os seus feitos e o seu poder. Pense, por que Josué resolveu erigir outro memorial além do que já foi determinado por Deus?
ponto importante. Deus aceita os memoriais que partem de um coração puro e que tem como objetivo expressarem gratidão. Então já havia sido feito as 12 pedras e os memoriais, porém Josué levantou outro. Então ele queria fazer aquilo como gratidão ao Senhor, né? Ele levantou mais um porque ele queria agradecer ao Senhor pessoalmente. Então, o objetivo é que se faça isso porque Deus aceita de um coração puro e grato a Deus. Então, Deus vai te honrar quando você fizer algo a Ele, alguma adoração, algum culto, algum louvor de coração, Ele te honra. Conclusão. A travessia dos filhos de Israel pelo Jordão constitui-se de um marco histórico para os hebreus, pois demonstrava a boa vontade de Deus para com seu povo ao conceder-lhe uma terra que manava leite e mel. Esse evento nunca deveria ser esquecido por aqueles que passaram a pé enxutos, assim como a geração futura e também por aqueles que eram inimigos de Israel. Com visão espiritual aguçada e fé, todos os obstáculos naturais serão transpostos para a glória do Senhor. Então, concluindo, nós vemos aqui que foi levantado um obstáculo, porém, Deus fez um milagre e todo o povo passou com pés enxutos. Então, creia na sua vida que, apesar dos problemas, apesar dos obstáculos que se levantam na sua vida, você vai passar com pés enxutos, se você carregar a presença de Deus com você, né? E testemunhe, lembre de testemunhar e glorificar o Senhor pelos feitos dele na sua vida. Deus já fez muito por você, você sabe disso, né? Deus, todos os dias, Deus manifesta obras na nossa vida, milagres, cura. Todos os dias Deus provê o alimento e tudo que você precisa. Então lembre-se de ser grato, ter um coração puro e agradecer sempre ao Senhor. Hora da revisão. São 5 perguntas sobre a lição de hoje. Lembre-se de enviar as respostas à sua liderança nas próximas lições, né? Todas as perguntas e respostas da lição dos jovens respondam, tenha a sua reflexão e envie para a sua liderança local. Primeira pergunta: qual a tradução das palavras êxodos e êxodos? O que significam? Qual a festa que foi celebrada no dia do êxodos e também deveria ser celebrada no dia do êxodos? Terceiro: Israel entrou em Canaã em que dia e mês? Quarto: qual o lugar de onde foram extraídas as pedras para os memoriais? E quinta: em quais locais foram erigidos memoriais de pedra? Então, revise a lição, né? Continue estudando todas as lições, responda as perguntas e continue sempre estudando a palavra de Deus. Amém? E aqui nós finalizamos mais uma lição de hoje dos jovens e a paz do Senhor a todos.